na ronda 31, fomos jogar contra a Islândia, tivemos uma excelente vitória também, 50-22. Eu também não joguei este encontro, portanto também não vamos analisar, mas portanto, também dizer que a Islândia é ex-campeã da Europa, foi campeã da Europa com uma equipa fortíssima com o Baldursson e com o Johnson, mas o Baldursson neste ano não veio, mas de qualquer forma é uma equipa fortíssima, estava apenas o Johnson, portanto aqui estavam com uma classificação um pouco aquém das expectativas para a formação que é, mas de qualquer forma é uma equipa muitíssimo boa. Portanto, no encontro seguinte fomos jogar contra a Croácia. Esta sim uma equipa do nosso campeonato, uh, portanto eu joguei, portanto vou analisar aqui o encontro. Bem, na primeira mão, portanto, abrindo uma copa, o Paulo marcou 3 ouros, que era uma mão com um singleton. Portanto, é uma mão forcing partida com 4 cartas de copas e um singleton qualquer. Hum, estranho. Bem, o leilão não foi assim. Pois, porque o Paulo marcou 3 ouros, que era um singleton qualquer. Norte dobrou e eu agora, como tenho esperança que o singleton seja... Como tenho esperança que o singleton seja a ouros, eu marquei 3 copas a perguntar. E agora o Paulo marcou 3 espadas, que era qualquer singleton máximo. Portanto, qualquer singleton 11-14. Eu marquei 3 sem trunfo a perguntar. O Paulo marcou 4 paus, singleton a paus. Portanto, eu marquei agora 5, 4 copas sem 9. Mas obviamente que eu com esta mão ia perguntar qual é que era o singleton. Se o singleton for a ouro, tenho a mão fechada. Mas singleton era a paus, portanto, marquei 4 copas. Bem, e Sul saiu ao valete de touros. Bem, aqui neste caso, uh, 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 neste caso, bem, portanto, vou dar, se o valete fosse doubleton ou singleton, eu vou dar 3 vasos e o as de paus. Portanto, eu não tenho nenhuma hipótese. A minha única hipótese é o barrete. Ou seja, portanto, se Sul tiver o doubleton a ouros, o que é que vai acontecer? Vai ser valete de ouros. Se eu cobrir com a dama, rei de ouros, as de ouros, eu vou jogar o 9, porque o 10 é que vai ser a carta que está escondida. E agora, Norte, a olhar para este morto, não vai ver melhor que tirar o as de paus se tiver. Em princípio não tem, mas e jogar o tal ouro para derrotar o contrato, porque se o parceiro tiver 3 cartas de ouro de valete 10, é impossível derrotar o contrato. Mas, portanto, eu aqui achei que havia uma hipótese adicional de Norte ter 5 cartas de ouros e Norte não montar o valete de ouros. Portanto, eu joguei pequena do morto e foi o que aconteceu. Norte jogou pequena uh, e, portanto, eles ficaram sem comunicante e eu ganhei vaza mais. Bem, aqui a posição norte é esquisita. Uh, Analisando uh, se o Valete de Ouros, portanto, ele só deve ter hipóteses de derrotar se o Valete de Ouros for Doubleton ou Singleton. Portanto, acho que tecnicamente acho que é um erro jogar pequena, mas de facto é uma jogada que é aceitável, porque se for Doubleton dá menos uma balda, mas a balda também não deve ter interesse nenhum, porque ou este tem um Knight de paus para apurar, ou mesmo assim uma das baldas já deve chegar para baldar para dentro das espadas. Portanto, aqui tecnicamente acho que Norte devia ter jogado Rei de Ouros às de Ouro Ouro. No entanto, acho que mais de 60% das pessoas entregaram este contrato. Uh, Se bem que sem dobre, portanto, se o leilão for, por exemplo, uma copa, 4 paus, 4 copas, a saída ao valete de ouros é muito mais desconfiar que é singleton, portanto é muito mais fácil jogar o rei de ouros. No nosso leilão, como Norte deu indicação de saída, Sul em princípio vai sair ouros com todos os holdings, portanto é uma adivinha muito mais complicada para Norte. Uh, Na segunda mão,
O Paulo abriu num pau, que era o 12-14 balançado ou desbalançado com paus. Norte marcou um ouro. Eu marquei uma copa que eram 5 ou mais espadas. Passo. O Paulo marcou duas espadas, que eram 4 cartas balançado ou desbalançado. Norte dobrou. Passo. 3 copas. Bem, agora aqui esta voz de 3 copas. O Paulo marcou 3 espadas. Isto para mim é 100% desbalançado. Para mim e para ele. Aqui nós nunca vamos competir com balançada neste leilão. Portanto, aqui ele estava marcado desbalançado com paus e espadas. Bem, e aqui para esta marcação de sul de 3 copas. Uh, portanto, ou o Paulo tem. Uh, portanto, ele. No sul tem 5 cartas de copas de certeza. Se não tinham marcado ou 2 sem trunfo ou 3 ouros. Portanto, se o sul tiver 5 copas e 2 ouros. Isto aqui o que eu estou a tentar justificar é. Eu acho que eu podia ter marcado 4 espadas. Com os 2 ases, porque. Uh, aliás, portanto, o que eu estou a justificar é a minha não marcação de 4 espadas. Para já tinha os 3 paus vistos. Portanto, sei que o fit dele a copas, tipo, se for 9 cartas. Portanto, o Paulo tem Doubleton e a nossa mão deve ser praticamente espelhada. Portanto, o Paulo deve ter ou 5-4-2-2, em que portanto, temos o Doubleton para o Doubleton e é mau. Ou então, se o Paulo tiver duas cartas de ouros, uh, uh, o adversário também. Portanto, se o Paulo tiver duas cartas de ouros e duas cartas de copas, significa que o Sul deve ter muito boas copas porque tem fita ouros. Portanto, eles devem conseguir tirar duas vasas a copas, uma vaza a ouro e depois o resto tinha que ser fechado. Portanto, tinha que ser as rei-dama, rei-dama. E portanto achei que não era de castigar a competição. No entanto, o Paulo tinha a mão balançada. Isto não faz parte do nosso conceito de jogo, né? Porque eu também sei que tem fit non, eu também consigo competir. Também tenho lá cartões na bidding box. Portanto, a voz dele era só a dizer que estava desbalançado. Bem, e este carteio foi uh, muito fraco. Foi mais uma desconcentração. Vocês vejam, portanto, aparentemente ele agora vai ter que dar duas vasas a ouros, uma vaza à Copa 3, uma vaza a paus 4. Se falhar a espada está perdido. Uh, portanto, ele jogou espada e agora jogou espada para o 9, que isto foi o erro que ele fez. Ficou com rei valete espadas presos, portanto ficou sem entrada nenhuma no morto, falhou a espada e agora o adversário cometeu um erro. O rei de copas ele cedeu, de amadores que perdeu para o valete. Portanto, e agora neste momento, uh, portanto, se ele tivesse tirado duas de copas, comunicado na espada que se tivesse mantido a comunicante, agora jogava pau para o 10 e tabelava. Neste momento ele agora tinha que acertar. Tinha que acertar, não. Norte já tinha mostrado duas cartas de espadas, quatro cartas de copas e cinco cartas de dores, portanto tinha double turn a pau. Portanto, nestas cartas era só tirar o as de copas e jogar para Norte ter uma figura de paus à segunda. Mas o Paulo jogou logo o pau, portanto agora permitiu a Norte sair de mão na copa e portanto ter que dar mais um pau. Bem, bem eu não entro na cabeça do Paulo, mas o que acho que se passou foi o Paulo estava super confiante com o dobra a duas espadas que Norte tinha um singleton, portanto jogou às de espadas e espada, não percebeu que era melhor de ficar com a elasticidade de poder entrar no morto. Assim que perdeu, ficou de cabeça perdida. Depois, a seguir a ver a oferta, tipo, não se conseguiu voltar ao jogo e, e ter concentração para perceber que tinha que aqui tirar o as de copas e sair de mão no pau. Portanto, aqui foi mais um, ou até podia jogar as de paus, valete de paus, por exemplo. Tirar o as de copas e jogar as de paus, valete de paus. Portanto, aqui foi a seguir a falhar a espada, ficou tão frustrado que depois não conseguiu parar para pensar, para ver qual é que era a linha que ainda conduzia ao contrato a Bom Porto. Mais 6 impos para o adversário. No seguinte, uh, um pau, eu abri num pau em terceira posição, que era ou 15-17 balançado ou natural com paus. Bem, vamos só ver do ponto de vista do Paulo, neste caso. Uma Copa de Sul, o Paulo marcou 3 ouros, que era ouros e espadas, 5-5, 8-11, portanto 7-10, vai, que está passado.
Norte competiu em 3 copas, passo, 4 copas, passo, passo, passo. Bem, aqui o Paulo sabe que eu não tenho 15 a 7 balançado, porque isto não é o baralho de ciganos. Portanto, o Paulo sabe que eu estou desbalançado com paus. Abri em terceira posição, posso estar ligeiramente mais fraco. Devo ter muitas copas, portanto eu estou muito curto a ouros a ouros e a espadas, ou num deles. Se eu tiver fita espadas, teria marcado 3 espadas, com o singleton a ouros. Portanto, aqui a presunção do Paulo é que eu esteja curta espadas, tenha duas ou menos cartas de espadas. Uh, Conclusão, aqui a saída super standard e passiva era a paus, mas o Paulo, mais uma vez, saiu automaticamente ao rei de espadas e, portanto, este rei de espadas entregou automaticamente o contrato. Uh, uma saída a paus era muito mais complicado do adversário ganhar. Não era muito complicado, era fácil também, mas metia mais problemas porque depois só dependia como é que o adversário jogava o naipe de copas e portanto tinha que jogar a figura do lado que não tinha, do lado que tinha, portanto, apenas uma figura e preservar as duas figuras com o 9 porque as copas 3-1 é tudo igual e as copas 4-0 só ganha do lado das duas figuras porque não pode arriscar. Portanto, aqui isto é um manejo clássico de tirar a primeira figura do lado que só tem uma para garantir ganhar das 4-0 desse lado, porque do outro não consegue. Portanto, aqui foi saída ao Rei de Espadas que entregou automaticamente o contrato. Na outra sala foi saída de facto a paus, às de paus, mas agora acho que a Sofia também não jogou Copa para o Rei e portanto também acabou por perder o contrato. Mas daqui o demérito também é nosso porque portanto, a saída a paus era. Saída a paus, o declarante tinha que mostrar boa técnica para ganhar. E de facto nós não pusemos nenhum problema, ele simplesmente tabelou dando uma copa. Uh, Na mão 14. Na mão 14. Uh, Portanto, eu tinha ideia que isto era vulnerável, esta mão. Portanto, isto é a ronda. Uh, uh, 32, penso eu. Pois é, eu pus mal, portanto é a mão 26, que é a mão 10. Portanto, isto era a mão 10, portanto, é porque portanto, eles são vulneráveis. Eu meti mal. Portanto, ele abriu num pau que era. Ela abriu num pau forte, um ouro negativo, um sem trunfo 18-19 balançado e passe. Uh, a mão tem pouco interesse. Ele sem 19 em frente a 6, jogaram um sem trunfo. Isto foi de 3 sem trunfo menos 2 de alta a baixo. De alta a baixo, não sei se foi, mas. E portanto, contra nós jogaram um sem trunfo e nós não. Uh, Pois foi. Um ou dois cabidos e de facto nós fomos os únicos que levámos ali com 90 e sétimos para o adversário. Mas aqui de facto foi. Nem posso considerar mérito porque tem 25 na linha, não é? O normal é jogar 3 sem trunfo. Só se eles soubessem exatamente as cartas que tinham. E mesmo assim, portanto, se fizer 3 ouros, 3 copas 6, aos paus 7, mesmo assim é dupla ouros com os ouros 3-2. Uh, Desde que tenha duas entradas. Mas de facto, hum, portanto, bem, isto ela carteou normalmente, né? Jogou dupla espadas a seguir a saída e pronto, depois fez 90 e portanto mais sétimos para o adversário. Na mão 11, bem, mão 11, eu abri em quarta posição numa espada. Bem, tenho uma boa mão, Paulo marcou um sem trunfo, que portanto é natural, não forcing, não tem fit. A única coisa que nega de especial é tipo 10, 11 pontos com duas espadas das. Caso em que nós temos um Druri para apenas duas cartas para privilegiar, tipo, descobrir estes 3 sem trunfos, quando temos, por exemplo, um bom naipe e 14 ou 15 pontos. Temos um Druri de duas cartas de figura
para conseguir descobrir estes 3 centro 1. Portanto, a única coisa que ele nega neste caso é duas cartas de Dás e 10, 11 pontos. Portanto, eu marquei 2 paus, o Paulo marcou 2 ouros, e aqui eu posso marcar ou duas espadas, 11, 14 com 6 cartas de espadas, ou então mostrar tipo 16 ou mais. Portanto, o range dos 15 pontos é para, depende da avaliação. Bem, eu como tinha. Eu tinha os dois tripletons também sólidos. Eu forcei muito esta mão. Uh, Marquei 3 paus para dizer que tinha um Nicolar espadas 15 ou mais com um singleton. Para poder descobrir, por exemplo, 5 paus, 5 ouros ou 4 espadas quando fosse bom, porque eu ia anunciar o singleton na Copas mas portanto o pau marcou 3 sem trunfo, que era o pior cenário possível para mim, que era sem fitas espadas. Portanto, aqui já sei que o contrato deve ser perto do 0%. O Paulo tinha 10 pontos. Saída ao 7 touros, o Paulo jogou a dama para tentar criar entradas na mão dele. Eh, O adversário jogou uma copa, que o Paulo fez, jogou mais um pau para o rei e pau. Felizmente o As de Pau estava à segunda no lado certo. Agora jogou mais um ouro. O Paulo agora jogou pequena que fez um 9. Libertou o ouro, tirou os paus e 9 vasas. Portanto, aqui de facto tivemos sorte, tivemos um contrato precário. Portanto, só ganhava com o Doubleton das do lado que ele adivinhasse e de facto estava. Do outro lado jogaram apenas duas espadas, corretamente, diga-se, e perderam 7 impos. Bem, a mão 13, portanto, passo de norte, eu passei com os meus 5 pontos, abri o sul num pau forte, o pau passou, um ouro negativo, eu marquei uma espada. Bem, eu estava só aqui a dar uma saída e também para perturbar um pouco o leilão. Eu estou passado, também tenho um 6-4. Se o Paulo tiver fit é muito difícil eles me agarrarem, se não tiver fit também já sai as espadas. Agora foi 2 paus, o Paulo dobrou, que aqui era ambíguo porque o que nós temos combinado é que quando nós não temos esperança de partida, o dobre mostra fita espadas sem. O dobre mostra fita espadas sem figura. E portanto, duas espadas mostrava fita espadas com figura. Portanto, é para quando eles marcam sem trunfo, nós sabemos se é para sair ao nosso naipe ou sair ao lado. Portanto, chama-se o apoio implícito e o apoio explícito. Portanto, quando apoiamos explicitamente temos fit de figura, quando apoiamos implicitamente temos fit sem figura. Bem, mas o Paulo aqui estava com outras ideias, estava com o dobro perpétuo, mas isto era, portanto, era um bocado ambíguo, porque portanto, era uma mão de 18 ou mais. Portanto, eu achei que nós não tínhamos esperança de partida, mas o Paulo estava a dobrar punitivo. Eu agora fugi para 2 ouros, que também dava para tudo. Não queria jogar 2 paus dobrado. Sul continuou a marcar 2 copas, o Paulo dobrou. Portanto, eu aqui já percebi que se Sul e Oeste fossem parceiros, jogavam 7 sem trunfo. Mas, portanto, o Paulo dobrou punitivo. Norte fugiu para 3 paus, o Paulo tornou a dobrar. Bem, eu não estava muito confiante, não é? Mas também eu não tinha prometido muito mais do que 5 espadas de dama valete, portanto só tinha 4 também. Estava à espera que ele tivesse as 5 vasas e bem, o Paulo saiu à espada que eu fiz o valete. Portanto, eu fiz o valete não, portanto. O valete perdi para o as, portanto eu sei que o Paulo tem 3 3 de rei ou 3 de 10. O declarante tirou o as de ouros. Duque eterno, portanto, em princípio o Paulo tem ou o declarante tem as de amadores e está preparado para jogar as de amadores, que vai ter a surpresa do Paulo cortar, ou então o declarante tem, portanto, o declarante é 5-4-2-2, ou então o declarante tem 6-4-2-1. Bem, portanto, agora o declarante jogou o rei de copas, que o Paulo fez o as, e agora jogou o rei de espadas, outra espada que eu cortei, jogou um Paulo que o Paulo fez a dama, tirou o as de paus, jogou mais um pau para fechar na mão. Agora jogou uma copa que jogou 10 e que carcomeu o meu valete, mas nesta posição era bem jogado porque
nesta posição era bem jogado porque mesmo que ele jogasse pequeno e eu tivesse o valete, eu agora tinha que me virar para o morto no ouro e, e portanto ele baldava para dentro a copas. No entanto, aqui o Paulo cometeu um pequeno erro que foi nesta posição. Nesta posição, portanto, quando o Paulo do ponto de vista dele também viu eu dizer que tinha número par de ouros, o declarante para tirar o as de ouros até o as cheio, portanto o Paulo sabe que eu tenho. E o Paulo na primeira vaza de espada foi pequena, terno, duque, valete, as. Portanto o Paulo sabe que o declarante tem as e 10 de espadas, o as de ouros cheio e 6, 4. Portanto o Paulo sabe a distribuição do declarante. Aqui o Paulo está a olhar para o cabide, não é? Portanto está a olhar para uma vaza a copas, uma vaza à espada 2, as dama de paus 3, 4 e a segunda vaza a copas 5. Portanto, se eu tiver o valete de copas, são 6 vazas. Portanto, ele nesta posição devia ter jogado a pequena espada em vez do rei. Uh, portanto, o Paulo devia ter jogado a pequena espada. E eu, agora nesta posição, como também sei tudo o que se passa, também sei que o declarante tem 2, 1, 4, 6. Uh, vou jogar o valete de copas, porque sei que é a carta que está escondida e que o Paulo vai ter problemas. E, portanto, ia jogar esta carta porque também sabia que ia haver uma posição que depois o Paulo pudesse ser encartado e tinha medo de arriscar e jogar pequena copa, portanto ia jogar o valete de copas e garantíamos. Não, aqui está a dizer que só garantimos um cabido à mesma. Uh, pois, porque ele agora nesta posição tem que jogar a copa para fora, mas se ele jogar o tal pau que foi o que jogou. Uh, uh, pois, se ele jogar o tal pau, portanto. Pois, então nesta posição não podia ter jogado o valete de copas, eu tinha que jogar um pau para o Paulo tirar pau e depois. Portanto, se eu jogasse. Eu ia jogar o valete de copas, de facto. Mas pensasse melhor, jogava o pau. Paulo jogava pau e pau. Preservava o rei de espadas e saía de mão na espada. No pau. Ele fazia, tirava as duas cartas de paus e agora jogava a copa. Agora, se ele tivesse dama valete de copas, a copa fazia o 9. No rei de ouros baldava apenas uma copa. Pois o bem jogado de facto era o pau, porque. Dama valete? Não, não, não. Tem uma balda. Pois agora, se o declarante jogasse o tal Barreto com rei, dama, valete e quadra de copas a quadra, só que isso não era uma jogada plausível, uh, levava. Portanto, se o declarante tinha rei, dama, valete e quadra, ou rei, dama, valete e cena de copas, jogasse a quadra de copas e o Paulo jogasse pequeno, ele fazia o 9, no rei de ouros baldava a perdente e tabelava igual. Portanto, eu não sei aqui, mas pronto, isso também era um declarante que parecia que estava a ver as cartas, né? Mas a seguir ao dobra de duas copas também era normal jogar essa linha, portanto aqui se calhar o Paulo também nunca teve em posição de poder arriscar o segundo cabide e jogar pelo teu valete de copas. Portanto aqui de facto não podemos para darmos o segundo cabide acho que teríamos que arriscar ganhar igual e não era preciso um declarante, podia ser um barrete perfeitamente plausível do declarante. Em mão 14, duas espadas, espadas em menor, quatro espadas, saída a copas, bem, aqui entrei quase e joguei o Duque, tanto a chamar a paus, mas isto, portanto, nós quando temos um naipe que nós, aqui, as preferenciais é quando há um naipe que pode ser atacado, portanto, no caso ouros, mesmo que se o morto tivesse, por exemplo, as e rei de paus e ouro, né? Portanto, aqui eu só tenho que dar preferência pelo naipe, portanto, tenho é que negar o naipe perigoso. Se eu tivesse, por exemplo, a dama de ouros, já podia jogar o terno ou 8 copas. Assim, com dois ouros vis, eu só não quero é que o Paulo jogue ouro debaixo do rei, portanto, chamei a pausa apesar de não ter nada. Portanto, o Paulo cortou, tirou o as de paus e pau. Portanto, agora ainda, o declarante ainda tentou a passagem e portanto, dei o último corte e dois cabides.
Do outro lado eles jogaram 4 copas e ganharam. Portanto, dando uma espada, uma copa, um pau, a perdente a ouros. Deve ter ido numas espadas, mas pronto, isto com os trunfos 4 1 e não sei o quê, deve ter dado bastante trabalho. Eu não sei como é que ganharam, mas tanto mérito para terem ganho este contrato. Mão 16 foi mais uma mão uh, que falhamos mais um penalti, uma espada, dobro, duas espadas marquei eu, em que era fraco com fito e não quis marcar 3 espadas, não tenho dinheiro para marcar 3 espadas vulnerável contra branco. Dobro de sul que era menores, passo, 3 copas, passo, 4 copas. Bem, agora o Paulo tem 17 pontos com 3 copas de rei 10-9 e o as de paus. E passou. Pronto, o meu apoio simples. Portanto, isto não tem nada que saber o carteio, porque portanto, ele teve que dar 2 vasos a copas, uma vaza à espada 3, uma vaza a ouros 4 e 3 vasos a paus 5, 6, 7. Levou 3 cabides, mais um 150. O pior disto tudo é que há quem marque 4 espadas. 4 espadas de facto é um contrato horrível, que depende do ouro colocado, da copa colocada e das espadas 2-2, mas está lá. E portanto, além disso, ainda perdemos 120 pontos. De facto, os nossos adversários só jogaram 3 espadas, mas perdemos um imp quando devíamos ter ganho 8 imps. Portanto, aqui foi mais um dobro poupado e mais 8 imps para o adversário.